Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Estou aqui na cozinha, né, porque foi o único lugar que eu encontrei com uma iluminação boa, porque quem mora perto de lugar que tem bar já sabe como é, né. Os lugares que tem boa iluminação é a sala, né, que tem uma iluminação natural muito maravilhosa, só que nesse exato momento tem um som ligado. As músicas até que tá tocando ali são bem boas, mas eu preciso gravar. Então, confesso que eu gosto muito de gravar reflexões, né? Sempre estou refletindo sobre alguma coisa. E confesso que eu queria gravar sobre outra coisa, mas eu tenho pensado muito, isso está na minha cabeça desde domingo. Então eu entendi que era sobre isso que eu devia falar. Então, tem uma frase que o Padre Léo fala que diz: quando todo mundo está pensando a mesma coisa, é sinal de que ninguém está pensando. E confesso que desde que eu ouvi essa frase, eu tenho refletido muito. Confesso que eu sempre fui uma Maria vai com as outras. Eu nunca tive opinião própria, nem pensamentos próprios, sabe? Eu sempre concordava com o que as pessoas falavam. Se a pessoa dissesse, isso tá certo, mesmo se eu acreditasse que aquilo é errado, eu concordaria. Porque eu nunca fui uma pessoa de mostrar a minha opinião. Eu sempre achava que o que eu pensava era errado. Então sempre fui aquela pessoa que o que o outro dissesse ser certo, eu acreditaria, sabe? Tipo, se alguém falasse algo totalmente absurdo, eu não parava pra refletir, pra tentar entender, será que a pessoa tá certa? Porque todos nós temos opiniões próprias. E quando paramos de ter as nossas opiniões, quando paramos de pensar por nós mesmos e começamos a aceitar tudo que as pessoas dizem, tudo que as pessoas nos impõem, sem se perguntar se aquilo realmente é verdade ou não, se aquilo realmente é algo certo ou não, isso mostra que a gente parou de pensar há muito tempo, né? Então a gente deve sim parar e refletir. E se perguntar, a pessoa acha que isso é certo, mas e você? Você acha que o certo é aquilo? Então durante muito tempo eu nunca me questionei. O que as pessoas diziam, isso é certo e isso é errado, eu aceitava sem questionar, sem me perguntar, mas e o que eu penso? Então, ultimamente isso tem mudado, graças a Deus. Eu tenho começado a refletir. Quando eu ouço alguém falar alguma coisa, eu não levo aquilo de fato como uma verdade absoluta. Eu me questiono. Eu vou parar e me perguntar o que eu penso a respeito. Então, sempre crio uma reflexão. Então, eu passo às vezes dias refletindo sobre aquilo e às vezes eu até discordo do que a pessoa fala. E no domingo não foi diferente. Aconteceu uma coisa, né, que eu não quero aqui expor. E a pessoa, né, uma pessoa assim que eu tenho um certo respeito muito grande, falou uma coisa que eu achei totalmente absurdo. Sabe, se fosse em outra época, eu ia olhar para aquilo e dizer, poxa, ele tá certo, está certíssimo, eu concordo. Mas eu concordava sem nem me questionar, sem nem parar para me perguntar, será que isso tá certo? Então eu olhei para o que ele falou e fiz, nossa, que coisa estranha, isso é totalmente absurdo. Então é isso, sabe, que o Padre Léo fala? Quando todo mundo pensa a mesma coisa, é sinal de que ninguém está pensando. Sim, porque, tipo, somos seres totalmente diferentes. Não temos como todos nós pensar a mesma coisa, ter a mesma opinião. Se temos a mesma opinião, significa que sim, a gente não está pensando. E eu, durante a minha vida inteira, fui esse tipo de pessoa que não pensava. Quando as pessoas me perguntavam a minha opinião sobre algo, eu dizia sempre eu não sei. Eu não parei para pensar. Só que eu nunca parava. Então, se alguém dissesse tal coisa, eu dizia, eu concordo. Concorda com algo que você nem parou para refletir. Então é isso que eu quero falar pra você. Às vezes você até concorda com o que eu falo. Nossa, eu concordo com tudo que ela fala. Mas você não deve concordar com tudo que eu falo. Você deve parar pra pensar. Será que é verdade o que ela fala? Tipo, eu falo as minhas vivências e as coisas que eu acredito. Mas você deve parar pra refletir. Será que o que ela fala é verdade?
Eu concordo com isso por quê? Você tem que entender o porquê. Porque às vezes você só concorda com a pessoa simplesmente porque você não quer parar pra pensar. Então é isso que eu quero dizer pra você, que até as pessoas que você gosta, sabe? Aquelas pessoas que você admira muito, tudo que essas pessoas falarem, você tem que parar e pensar, porque você é totalmente diferente dessa pessoa. E claro que a gente não pensamos as mesmas coisas que as outras pessoas pensam. A gente tem que parar com esse negócio de dizer, eu concordo com tudo. Como assim você concorda com tudo? Então você não tá pensando. É engraçado quando a gente vê alguém falar um vídeo de meia hora e você dizer, eu concordo com tudo. Tudo. Você se questionou, você parou pra pensar. Poxa, eu sei que se a gente for realmente olhar, a gente não concorda com tudo que as pessoas falam. Tem muitas coisas que a gente não concorda. Parece que a gente, hoje em dia, temos preguiça de parar pra pensar, de refletir, de analisar as coisas. Preguiça ou até mesmo medo, né? De expor o que a gente pensa e ser ridicularizado por alguém e as pessoas dizer que estamos errados. Mas cada um de nós somos seres individuais e livres. Não pensamos iguais. Eu não penso igual às pessoas que eu gosto. Tem coisas que eu discordo. Como é super certo você ouvir as coisas que eu falo e dizer, isso eu concordo porque isso aqui eu não concordo. Nossa, você tem que entender, você tem que analisar as coisas. A gente não podemos concordar com as pessoas simplesmente porque a gente gosta dela. Eu concordo, mas você não sabe o porquê. Ela falou isso, eu concordo. Mas por que você concorda? Sabe, a gente tem que ter o senso crítico. A gente não pode ser aquela manada que vai seguindo o que as outras pessoas falam, que não tem opinião própria, que não sabe dar a própria opinião. Eu digo sim porque todo mundo tá dizendo sim. Mas você quer dizer sim? Seja diferente, diga o que você pensa, o que você acredita. Antes de aceitar qualquer coisa, a pessoa falou tal coisa. Não, você não vai aceitar o que ela falou. Você vai parar pra refletir o que você acredita, o que você pensa sobre isso. Então, domingo, quando eu ouvi aquilo, é uma pessoa que eu respeito muito. Eu não quero falar exatamente o que a pessoa falou. Eu olhei assim e fiz, não, eu não concordo com o que ele está falando. Não concordo. E desde domingo eu fiquei refletindo sobre isso e até agora a minha opinião é a mesma. Não concordo com as coisas que foram ditas. Apesar que eu acho ele uma pessoa muito sábia. Mas aquilo que foi dito, não, eu não concordo. E eu fico feliz por não ter concordado. Porque isso mostra que eu estou pensando. Não penso a mesma coisa que ele. Então é isso que eu quero dizer aqui pra vocês. Quando todo mundo pensa a mesma coisa, isso significa que ninguém está pensando. E hoje em dia parece que a gente temos preguiça de pensar. Então a gente aceita tudo que as pessoas nos dizem. Então é isso que eu quero falar pra você. Cuidado com isso, porque isso pode deixar você uma pessoa simplesmente alienada, né? Que faz tudo, que aceita tudo que as pessoas dizem sem nem se questionar. Então não tenha preguiça, não tenha medo de pensar e de falar o que você acredita. Não tenha medo de ter a sua própria opinião. Não tenha medo de ser você. Se você gosta disso, procure entender o porquê. Se não é simplesmente porque a pessoa que você tanto admira tá falando. É super normal a gente não gostar ou não concordar de alguma coisa que a pessoa que a gente gosta tá dizendo. Isso é super certo. Errado seria se você concordasse com tudo sem nem se questionar, mesmo sabendo que aquilo que a pessoa tá dizendo é errado. Ou simplesmente não é o que você acredita, não é as suas crenças. Então se questione. Sempre que ouvir alguma coisa, tenta dar a tua opinião, sabe, nas coisas, não tenha medo. Hoje em dia eu sei que a gente tá cheio de medo, parece que a gente quer parecer politicamente correto, todo mundo quer estar certinho, ninguém quer parecer aquela pessoa chata que parece que não sabe do que estão falando, né? Fulano tá dizendo isso, então eu também acredito nisso. Mas você acredita nisso por quê? Você parou pra refletir? Às vezes a gente nem para se perguntar o que tá acontecendo. Às vezes a gente nem sabe do que estão falando. Eu sei que nos dias de hoje é até difícil a gente dar a nossa opinião, a nossa própria opinião, aquela que é nossa. A gente acha mais fácil ir com a manada, né?
fulano disse isso, eu também concordo com o que ele tá falando. Então, quero te convidar a abrir a mente e começar a pensar por você mesmo, sabe? Parar pra refletir tudo que você ouve. Ah, fulano disse isso. Será que isso é verdade? Não, peraí, eu tenho que parar e analisar a situação, vou refletir. Preciso ter um senso crítico para entender se aquilo eu devo levar como verdade, né? Aquilo é a minha, porque ali é a opinião dele, eu tenho a minha, então eu tenho que ver. Você não deve ter medo de você ter a sua própria opinião. Então é isso que eu queria dizer pra você. Analisa bem. Não seja aquela pessoa que Maria vai casou. Não seja aquela pessoa que vai com todo mundo, sabe? Que se veste igual todo mundo se veste, simplesmente porque quer pertencer, quer... Não sabe, todo mundo tá vestindo isso, eu também vou vestir isso. As pessoas tudinho falam que isso é certo, eu também acredito. É uma pessoa que não para pra pensar, não quer pensar, simplesmente vai junto com a manada, vai junto com todo mundo. Então, analisa as coisas. Você tem opinião própria, você deve parar pra pensar o que você acredita. Então, o vídeo de hoje foi esse, uma reflexão que tá na minha cabeça até agora, porque eu estava refletindo sobre as palavras que eu não concordei, mesmo admirando a pessoa. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.